Olá, paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo e hoje nós viemos falar sobre 21 conselhos práticos, todos inspirados na palavra de Deus, né? Todos esses com o propósito de nos ensinar, de nos deixar mais próximo daquilo que Deus espera da gente. E eu ouvi esses conselhos, né, através de uma pregadora americana que eu gosto muito de ouvir as suas pregações, que é a Joyce Meyer, mais ou menos isso. E em uma de suas pregações ela citou esses conselhos e eu anotei para que eu pudesse sempre estar lembrando deles e buscando praticar sempre. Então, hoje eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. E no final, que eu ler todos esses conselhos, eu vou pegar um para poder citar um versículo bíblico e falar um pouco mais dele, né? Eu tenho experiências, poderia pegar outros conselhos aqui e citar algumas experiências que eu já tive e versículos bíblicos também, mas o vídeo ele ficaria muito longo. Então, hoje eu vou pegar somente um desses conselhos e no final, depois que eu ler todos esses conselhos, eu vou falar um pouquinho mais de um que para a gente deixar também bem registrado no nosso coração para o dia de hoje. Então, vamos lá para os conselhos e depois você volte o vídeo e faça como eu fiz. Pegue depois uma caneta, um papel e anote, porque a gente ouve, mas depois a gente acaba até esquecendo. Mas volte o vídeo depois, assista novamente, pegue um papel e uma caneta, escreva em um lugar que você sempre está olhando, algum caderno de anotação, alguma coisa assim, que aí você pode depois sempre estar lendo, relembrando para que possa praticar, porque quando a gente ouve, né, a gente tem que ouvir aquilo que é bom, a palavra de Deus a gente ouve e pratica. Então, vamos para os conselhos e depois você pega o caderninho para anotar. Então, primeiro conselho: se livre da desordem. Eu não vou explicar, né? Eu vou falar seguido e depois eu volto naquele conselho que eu falei, tá? Então, primeiro conselho: se livre da desordem. Segundo conselho: peça a Deus para prover e esqueça isso. Terceiro: seja você mesmo e pare de tentar impressionar as pessoas. 4. Não fique facilmente ofendido e perdoe rápido. 5. Não pecar, mas se pecar, admita e receba o perdão e siga. 6. Dê às pessoas a misericórdia ao invés de vingança. 7. Peça ajuda. 8. Tome decisões, se livre das indecisões. 9. Não tenha compromisso demais e pense no que vai precisar. Uma pausa para informar que eu pulei o número 10. 11. Não tente ser o melhor amigo de todas as pessoas. 12. Não espere que as pessoas nunca magoem você. 13. Não fique excessivamente envolvidos nos assuntos de outros. 14. Não dê conselhos que as pessoas não querem. Se você clicou nesse vídeo é porque você quis ouvir os conselhos. 15. Elogie mais e critique menos. 16. Diga: eu sinto muito. 17. Acredite no melhor de cada pessoa. 18. Segure a sua paz. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. 19. Sejam alegres e pacíficos. 20. Não fique ansioso com nada. Não fiquem ansiosos com nada. E 21. Alegria e prazer reduz o estresse. Então, esses são os 21 conselhos práticos que nós temos hoje para a nossa vida. Todos eles, como eu disse, inspirados dentro da palavra de Deus. E o versículo, o tema, né, o conselho que eu escolhi hoje para citar é o 6,
que fala: dê às pessoas misericórdia ao invés de vingança. E aí eu quero contar uma história para vocês, que eu ouvi muitos anos atrás, e ela fala assim: uma mulher, uma vez, ela estava no aeroporto, né, esperando a sua hora de viagem, e ela foi lá e comprou uma bolacha para ela comer ali na sala de espera, né, enquanto ela esperava o seu voo. E ela chegou ali na sala de espera, né, e se acomodou, colocou sua bolsa na mesinha, no sofá, e ali ela colocou, né, e ela começou a comer o pacote de bolacha que ela tinha comprado. Só que tinha um rapaz que ele estava sentado também próximo dela, e o pacote de bolacha estava na mesa, e à medida que aquela mulher ia pegando aquela bolacha, o rapaz também pegava a bolacha. E quando a mulher viu aquilo, ela achou aquilo um absurdo. Ela falou assim: nossa, o rapaz está comendo a minha bolacha sem pedir. E ela pegava a bolacha e o rapaz pegava. Só que a mulher estava ficando muito brava. E aquele homem não, o homem estava sorridente, ali, né, olhando, comendo a bolacha. E a moça comia bolacha, o rapaz comia bolacha. A mulher comia bolacha, o rapaz comia bolacha. Só que quando, né, no decorrer daquela situação, aquela mulher ela já estava muito brava. Já estava muito brava, achando aquilo, né, um absurdo. Falando assim: como que esse homem tem coragem de comer a minha bolacha sem pedir? Coloca a mão no meu pacote de bolacha e come. E o homem, ali calmo, tranquilo, sentado educadamente, continuou também comendo a bolacha. E quando chegou na última bolacha, né, a mulher falou assim: só faltava, né, ele pegar a minha última bolacha. E aí a mulher foi e pegou aquela bolacha e o homem riu gentilmente. E aquela mulher ficou muito furiosa, deu hora do seu voo, ela levantou brava, entrou no avião ainda pensando naquilo, falou assim: que homem mal educado, como que ele come bolacha sem pedir? E ela entrou no avião e se acomodou, e quando ela se acomodou, que ela abriu a sua bolsa, o pacote de bolacha que ela tinha comprado estava dentro da bolsa. Todo momento, quem estava comendo a bolacha do outro era ela, né? Na verdade, aquele pacote de bolacha era do rapaz, e ele não se importou que ela estava comendo, né? Ele gentilmente sorria para ela e permitiu que ela comesse a bolacha. Na verdade, quem estava ali, né, comendo a bolacha era ela, que estava comendo a bolacha que não era dela. A dela estava guardada ainda dentro da mochila. E o que essa história vem falar pra gente? Essa história me lembra bastante a história de Mateus 18:32, que conta a história de um servo que ele estava devendo ao rei. E o rei chamou esse servo e falou assim: olha, você está me devendo muito dinheiro, está me devendo muito dinheiro. E aquele servo, ele clamou, ele pediu: por favor, perdoe a minha dívida, perdoe, perdoe. E aquele rei acabou perdoando aquela dívida alta que aquele servo estava devendo para o rei. Só que aquele servo, ao sair, né, lá do palácio, ele encontrou um outro servo, né, que estava devendo pouca quantidade para ele. E aquele servo que tinha acabado de ser perdoado, ele falou assim: olha, você está me devendo. E aquele servo falou assim: não, por favor, perdoe a minha dívida, perdoe. Ele falou assim: não, não vou te perdoar, não vou te perdoar. E, né, acabou ali sendo preso, né, aquele que estava devendo pouco foi preso. E algumas pessoas que estavam do lado observou ali e foram e falou para ele, falou assim: olha, aquele servo que você acabou de perdoar, ele não perdoou a pouca dívida que estavam devendo para ele. E ele foi chamado novamente e então, né, ele foi preso, teve a consequência ali. Essas duas histórias nos mostram o quê? Que muitas vezes nós queremos ter a misericórdia, né? Muitas vezes nós queremos ser perdoados, mas muitas vezes não é o que a gente deseja para outra pessoa, né? Quando nós lemos esse versículo, dê às pessoas a misericórdia ao invés de vingança, isso vem nos lembrar disso, que toda vez que a gente não oferece a misericórdia para as outras pessoas, a gente também tá impedindo que a gente receba a misericórdia na nossa vida, né? Nós já fomos perdoados, os nossos pecados foram perdoados, Deus ele tem misericórdia da gente, Deus tem nos perdoado, e quando chega o momento da gente fazer isso por outra pessoa, a gente acaba não fazendo, né? E em Tiago 1:20 diz assim que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando a gente age com vingança, a gente tenta colocar as nossas mãos ali, a gente já está produzindo ali uma, né, falsa justiça, né?
uma justiça falha, e Deus, ele olha para aquilo e fala assim, olha, já colocou suas mãos, então, que farei? Né? Não produz a justiça de Deus. E se tem alguém que sabe fazer justiça, se tem alguém que sabe atuar porque é a própria justiça, ele é Deus. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de tratar com justiça, de tratar com misericórdia, tratar com justiça não, tratar com misericórdia, e a gente não faz, nós estamos errados, né? Nós devemos procurar sempre tratar com misericórdia, né? E muitas vezes a gente acaba até num momento assim de raiva, de alguma situação assim, a gente acaba desejando até, às vezes a gente não faz a vingança com as nossas próprias mãos, mas às vezes a gente acaba desejando na nossa mente, e isso também não é correto. Por exemplo, né? Eu lembro que já teve situações quando eu estava aprendendo a dirigir. Eu lembro que quando eu estava aprendendo a dirigir, eu dirigia devagar, né? Dirigia mais devagar. E as pessoas, outros carros passavam por mim, me chamavam de carro do gás. Alguns, né, outros motoristas passavam, aceleravam, falavam coisas. E algumas dessas situações aconteceu realmente, mesmo não estando tão devagar, né? Estando numa velocidade comum, normal ali, mas por terem pessoas mais apressadas, elas acabavam passando por mim muito rápido, falava alguma coisa e às vezes eu falava assim, ai, tomara que bata o carro, né? Porque por conta da pressa, por conta de ter falado alguma coisa, eu pensava, mas logo eu me corrigia, eu falava, isso não tá certo, né? Não é bom ter esses pensamentos, desejar um mal às outras pessoas. Porque, como eu falei, nós já fomos perdoados, né? Deus tem misericórdia da gente. Então, a gente muitas vezes pede misericórdia para nós, e quando chega a hora de Deus atuar na vida de outra pessoa com misericórdia, a gente acha, às vezes, aquilo injusto. A gente, às vezes, quer misericórdia para nós, mas quer a justiça para o outro. E nós devemos buscar fazer ao contrário, nós devemos oferecer a misericórdia ao invés da vingança. Deixar que o nosso Deus atue com a justiça. Porque, como nós já lemos em Tiago 1:20, né? Se a gente fizer alguma coisa, não vai produzir a justiça de Deus. A ira do homem, né? Quando a gente age com ira, quando a gente age com raiva, sem pensar, a gente não produz a justiça de Deus. Na verdade, a gente só piora ali uma situação que às vezes já não tá boa. Então, tem todos esses conselhos que nós lemos. Hoje nós vamos focar, né? Já citei aqui a passagem bíblica, que é Mateus 18:32, reforçando esse conselho de número 6, que é dê às pessoas misericórdia ao invés de vingança. Não haja com vingança. Não faça nada sem pensar e continue buscando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem nos dá paciência, quem nos dá sabedoria, né? Quando a gente busca em Deus e procura, igual eu falei, ouvir, aprender e praticar, Deus nos dá graça ali para vivermos dias melhores. Então, esses são os conselhos, esse foi o vídeo de hoje. Guarde e medite essas palavras também no coração de vocês. Mateus 18:32, Tiago 1:20 e o livro de Provérbios também, né? O livro de Provérbios tem bastantes conselhos de Provérbios, de Eclesiastes, tem bastantes conselhos maravilhosos para a nossa vida e que também a gente pode estar lendo esses livros e seguindo esses conselhos de Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus.